Toda quarta-feira, você já sabe, tem bate-papo sobre a sua saúde visual. E o assunto de hoje é catarata. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, a doença é responsável por 51% dos casos de cegueira em todo o mundo. No Brasil, gente, estima-se que 550 mil pessoas desenvolvam a doença por ano. É muita gente. Dr. Fernando Marques está aqui no estúdio conosco e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Dr. Fernando, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É possível prevenir o acometimento da catarata? Infelizmente, não. Não, né? A resposta não é boa, mas é essa que tem que dar, né? Exatamente. Existem alguns fatores que podem contribuir para a catarata, por exemplo, surgir mais precocemente, né? Dentre elas, o álcool, né? O tabaco. Existem cataratas secundárias a traumas, então um trauma ocular pode levar a uma catarata traumática. Mas é isso aí que diz aí os dados da OMS. É importante que, apesar de ter tanto caso, né, de catarata, a gente sabe que isso acaba levando a uma cegueira que é reversível. Então, a catarata é um tipo de acometimento, onde a visão vai piorando progressivamente, mas é possível, se for só a catarata, restaurar parcial ou totalmente a visão. Então, é uma das coisas, por exemplo, o glaucoma que o André vem aqui falar, algumas doenças da retina, às vezes a pessoa fica cega irreversivelmente, né? Então tem um dado. Agora, procurar o oftalmo para ser abordado precocemente, você terá uma cirurgia mais fácil, né? Mas com menos riscos de se chegar ao melhor resultado. A dona Maria Lúcia, doutor Fernando, moradora do bairro Pirapitinga, da cidade de Tuiutaba, está aqui perguntando o seguinte. Gabi, pergunta para o doutor Fernando, manda um abraço para ele, diz que eu sou fãzona dele, está recebendo elogio. Quer saber, doutor Fernando, como é possível saber que o problema que ela tem de visão é catarata? Ela falou que tem mais de 50 anos de idade, que começou a sentir os sintomas da chamada também vista cansada. Como é que isso pode ser diagnosticado como catarata? Só através do exame clínico? É uma boa pergunta, viu? Um abraço para a senhora também. Nessa idade que a senhora está, provavelmente não é catarata, não deve ser, né? Quinta década de vida, mas a gente pode ter também uma catarata mesmo, a gente fala congênita, catarata pediátrica, catarata em adulto jovem e catarata senil, que é o mais comum. E a senhora ainda não está na terceira idade, né? Então, possivelmente não deve ser isso, mas infelizmente, quando a gente tem qualquer queixa de embaçamento visual progressivo, a catarata é mais ou menos assim. A visão vem piorando nos últimos anos, nos últimos meses. Eu troquei o óculos e não melhora com o óculos. Então aí já pode ser que seja catarata. Que a catarata vai tendo um embaçamento dentro do olho e o óculos resolve grau, mas o óculos não desembaça, né? Então essa piora progressiva, com trocas de óculos recentes, sem melhora, aí já é uma coisa que chama mais atenção de ser catarata. O dela acho que não é. Assim, não deve ser. O João Carlos, do bairro Novo Tempo, quer saber como tratar a catarata, doutor Fernando. Então, João, o único tratamento, único e exclusivo da catarata, até o momento, é cirúrgico. O tratamento é a remoção, né? Atualmente a gente faz uma cirurgia que utiliza um aparelho de ultrassom, que fragmenta a catarata em milhares de pedaços e aspira esse conteúdo. No lugar onde estava a catarata é implantada uma lente intraocular. Existem situações fora do Brasil, medicações que têm o objetivo de diminuir a evolução da opacidade do cristalino. A gente vê, parece até que tem uma coisa nova chegando por aí, de nanotecnologia. É complexo. A gente costuma dizer que a medicina é baseada em evidências clínicas, né? Então, a gente vai, às vezes, se envolvendo por isso, compra esse colírio, paga caro no colírio. Pode ser que, se Deus quiser, a evolução da medicina traga para nós uma outra opção, ou que a gente possa postergar isso, mas o tratamento é cirúrgico. Tem uma pergunta muito interessante da dona Ana Maria. Ela não diz a cidade que ela está, que ela fez a pergunta, onde ela está, né? Ela diz o seguinte: participei de um mutirão de catarata e tive problemas no pós-operatório. Isso é recorrente? Qual que é a sua orientação em relação a isso?
Essa é uma pergunta também boa que deixa a gente um pouco de saia justa pelo fato da gente ser respeitoso com os nossos colegas médicos, né? E alguns têm o foco de, em vez de ter um consultório com aparelhos, fazer isso em cidades no Brasil todo. O pós-operatório, doutor Fernando, é tão importante quanto a cirurgia em si, esse acompanhamento posterior? Eu diria que não vou falar que é menos ou mais importante, porque, por exemplo, um colírio usado em excesso ou menos gotas ou menos, pode trazer uma infecção, por exemplo, que pode ser irreversível, né? Uma identificação de um processo infeccioso, tal, se você não vê o pós-operatório, né? E esses mutirões aí, voltando ao ponto, a pessoa vem, opera, aquele tanto de gente, geralmente é um valor que é assim, a gente fala que é uma concorrência desleal porque ele vai soar menos do que o valor de mercado de uma cirurgia comum, mas as pessoas não têm uma estrutura própria. Então ela vem na cidade, faz aquilo e vai embora. Então os problemas ficam para nós que estamos aqui, que temos estrutura, que empregamos as pessoas, resolver. E às vezes, por exemplo, um colírio desse que usou errado, a senhora trocou, porque é um nome confuso, né? São vários colírios. Vários né, colírios, você mesma teve a oportunidade de ver. Uhum. O marido também é de idade, o filho não está em casa, aquilo confunde. Aí você pega, às vezes, uma infecção já mais avançada que não tem o que fazer. Então, até faço um alerta assim, tudo tem como fazer de boa qualidade. Por exemplo, o pré-operatório, né, que a gente lá na clínica faz 9 exames pré-operatórios. Essas coisas assim não costumam fazer, né, esses tipos de serviço. Depois da cirurgia, não é a lente, que a pessoa sempre valoriza a lente. A lente é o final de tudo. Então, assim, a asepsia das mãos, a esterilização das pinças, a qualidade do material como um todo. E aí, então, você tem lá no final uma cirurgia que foi tudo bem. Aí depois você tem todo o pós-operatório que deve ter alguém ali para te assistir 24 horas. Se precisar de mim, de eu abrir a clínica lá 2 horas da manhã, eu vou lá abrir, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai envolvido por situações de valores e parcelamentos, e a gente acaba indo por um caminho que às vezes a gente depois arrepende de ter tomado aquela atitude, né? É o famoso barato que sai caro, né? Exatamente. Agora, um respeito aos colegas que fazem isso, que façam isso de maneira de qualidade, né? Que tenha uma pessoa para ver, para assistir, que realmente, às vezes, até a parte financeira, façam uma coisa de acordo com o valor que é do mercado, né? Senão, assim, soa até que a gente está cobrando a mais. Na verdade, não. O serviço de qualidade tem um valor padrão. É pela excelência do serviço prestado. Exatamente. Né? Então, ter atenção com isso. Tá certo, doutor Fernando. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Um beijo grande aí para a Fran, para todos os colaboradores do CSO. Bom, eu quero me despedir de você aí de casa, agradecer a sua audiência, a sua participação nesta tarde, comecinho de tarde, né, de quarta-feira. A gente ainda tem um longo dia pela frente, com muita informação, muito conteúdo aqui através da transmissão da TV Vitoriosa. Lembrando que a gente volta a se encontrar logo mais à noite, a partir das 7 horas, na tela da Vitoriosa, com muita informação, as melhores notícias, as notícias que foram mais comentadas durante todo o dia, para você de forma bem compacta e resumida. Combinado? Então por hoje é só, fique com Deus e até mais tarde.